Olá, saudações a todos. Olha, eu estou estarrecido. Realmente não esperava que o STF rasgasse a Constituição Federal da forma grosseira como ele está fazendo neste momento. Qual é a questão? O Davi Alcolumbre, presidente do Senado, e o Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, eles estão buscando a reeleição em seus respectivos cargos. Entretanto, isso é claramente inconstitucional. Surgiu essa notícia de que o STF iria decidir se é inconstitucional ou não, devido a uma ação do PTB do Roberto Jefferson. E aí eu pensei, poxa, é óbvio que o STF vai, em 11-0, decidir que é inconstitucional. Quando eu sou surpreendido, nesta sexta, até o momento, 5-1 em favor da reeleição no STF. Está praticamente ganho, então, que nós poderemos ter a reeleição do Davi Alcolumbre e do Rodrigo Maia. Vou mostrar agora o que diz a Constituição Federal, nossa Carta Magna, artigo 57, parágrafo 4º. Cada uma das casas, no caso a Câmara dos Deputados do Senado Federal, reunir-se-á em sessões preparatórias a partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleição das respectivas mesas. Mesas aí você coloca que é a eleição para presidente, vice-presidente e demais membros da mesa diretora. Para mandato de 2 anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Então, um deputado que tem a idade de pelo menos 35 anos, já que ele está na linha sucessória do presidente da República, ele pode ser eleito presidente da Câmara dos Deputados, mas ele não pode concorrer ao mesmo cargo. Ele pode até concorrer a ser vice, e na outra eleição a ser presidente, na outra a ser vice, não tem problema. Agora, ao mesmo cargo não pode. Então não existe reeleição para a presidência da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Isso era o que sempre foi entendido, porque está um tanto quanto claro, até que o Michel Temer, que foi presidente da República, assumiu a presidência da Câmara dos Deputados nos anos 1990. Ele, para quem não sabe, é professor de Direito Constitucional, então teoricamente ele entende da matéria, e havia escrito um livro depois da promulgação da Constituição em 1988, em que dizia que realmente não era possível existir reeleição para o cargo de presidente da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Mas quando ele assumiu o cargo de presidente da Câmara dos Deputados, decidiu mudar de ideia. Não, esquece o que eu escrevi, na verdade tem uma interpretação. Qual é a interpretação dele? Que ele coloca que não é possível ter reeleição dentro da própria legislatura. O que é legislatura? É mandato. Vou traduzir como mandato. O cara que foi eleito em 2014 para o mandato de 2015 até 2018. Então, dentro do mandato, ele não pode ser reeleito. Mas de um mandato para o outro, ele pode. Então, o cara foi em 2014, ele fica de 2015 até 2018. Aí, em 2018, ele é reeleito, fica de 2019 até 2022. E foi isso que o Rodrigo Maia fez. Ele havia sido eleito ainda na legislatura 2015 a 2018, começou a legislatura 2019-2022, ele conseguiu ser reeleito, porque é como se não contasse de uma legislatura para outra. Mas era óbvio, claro, e nunca ninguém discutiu, que dentro da própria legislatura, nem maquiando como o Michel Temer fez, nem distorcendo como ele fez, existe reeleição. Não existe. Até que nós tivemos essa surpresa com o STF. Essa surpresa alguém tentar interpretar de outra forma. O STF, então, é uma surpresa dupla. O que os envolvidos disseram? Primeiro, declaração do PGR, Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ele foi instigado a falar, olha o que ele disse. Não cabe ao Judiciário, ainda que pela via do controle abstrato de normas, substituir-se ao Legislativo a fim de definir qual o real significado da previsão regimental. Tal conduta representa inequívoca afronta ao princípio da divisão funcional de poderes. Traduzindo, o que ele está dizendo é que não cabe ao Judiciário definir o significado de qualquer previsão regimental. Primeiro, ele faz uma utilização, na minha opinião, equivocada. Regimental, gente, é a Constituição Federal, não é um regimento interno, não é um papelzinho, um decreto, uma besteira, é a Constituição Federal. E cabe sim ao STF fazer a interpretação. O STF é o guardião da Constituição Federal. Então, ele está corretíssimo em fazer as interpretações que lhe couber. E ainda diz que tal conduta representa inequívoca afronta ao princípio da divisão funcional de poderes. O que ele está dizendo é que o Judiciário não pode interferir no Legislativo.
A priori realmente não pode. Mas, gente, é uma questão de Constituição. O judiciário ele não está se envolvendo no legislativo para decidir se o legislativo, no caso do Senado Federal, tem que abrir às 9 às 8 horas da manhã. Não, é uma questão constitucional que está acima disso. Imagina o presidente da República, então. Decide que, não, agora meu mandato não é de 4 anos, é de 10 anos. Aí o Augusto Aras vai dizer que não, o executivo é quem decide, se o judiciário falar, está na Constituição que é 4 anos só. Vai ser uma afronta à divisão de poderes? É uma piada o que Augusto Aras falou. É ridículo, simplesmente ridículo. Seguindo, posicionamento do STF, peguei algumas declarações. Os ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Cássio Nunes Marques, recém-possado, concordaram com o argumento do relator de que o trecho da Constituição que proíbe a reeleição nunca fora princípio estruturante do Estado brasileiro, o elemento normativo central para a manutenção da ordem democrática. Isso é um absurdo e abre brechas gigantescas. Basicamente o que diz é o seguinte, olha, nunca foi um princípio estruturante do Brasil não ter reeleição para o cargo de presidente da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. E também não é algo que atinge a manutenção da nossa ordem democrática. Gente, isso abre espaço para qualquer coisa. Então, volta ao caso. Se o presidente da República, então, falar meu mandato não é mais de 4 anos, é de 6, eles vão dizer a mesma coisa? Não, realmente, isso aqui não fere a democracia. Então, que ele fique 6 anos? Ou qualquer outra aberração. Qualquer aberração está liberada. Se não estiver realmente atingindo frontalmente a democracia. Então, você pode rasgar a Constituição à vontade, se baseando em que isso não atinge a manutenção da ordem democrática. Isso é um absurdo, isso é um argumento ridículo. Ridículo. Membros do STF. Membros do STF. Não é seu fulano na padaria falando besteira. Vamos lá, seguindo. Em 63 páginas, que é uma coisa ridícula também no STF, os caras passam 3, 4 horas dando um voto, podia fazer em 10 minutos. Uma coisa ridícula, mas vamos lá. Em 63 páginas, que até lembro, quanto de besteira não foi escrita aí. Gilmar sustenta que a vedação prevista na Constituição requer sua devida harmonização sistemática com o princípio da autonomia organizacional das casas do Congresso Nacional. Mais ou menos a mesma coisa. O Congresso Nacional tem sua autonomia. Tem, mas a Constituição é o limite. Não pode ultrapassar esse limite. Não pode. E você reeleger dentro da própria legislatura o presidente da Câmara dos Deputados, o Senado Federal, sim, você ultrapassar os limites da Constituição. Não é o legislativo pode tudo. Isso não existe. O ministro defende a necessidade de garantir ao legislativo um espaço de conformação institucional amplo e diz que o afastamento da letra da Constituição pode muito bem promover objetivos constitucionais de elevado peso normativo. Ou seja, pode se afastar da letra da Constituição, rasgar a Constituição, o cara pode promover objetivos constitucionais de elevado peso normativo. O que é isso, cara? É sério, é inacreditável. É inacreditável. É revoltante. No voto, o magistrado também afirma que o julgamento do STF não vai decidir quem irá compor a mesa das casas e que, para tanto, é preciso votos no parlamento e não no plenário do Supremo. É uma coisa absurda também, né? É absurdo. Porque ninguém está questionando isso, ninguém está dizendo que o judiciário está tentando escolher quem é o próximo presidente do Senado. Isso não existe, cara. Ninguém está propondo isso. Por que está desviando o assunto dessa forma? Sabe? Eu queria ler essas 63 páginas, se eu tivesse estômago para isso. É ridículo, outro argumento ridículo. Que, repito, eu pensei, os caras estão rasgando a Constituição, deve ter um baita argumento. Deve ter alguma coisa que ninguém viu, estão tirando da cartola uma coisa linda. Não, são argumentos ridículos. Seguindo. Cássio Nunes Marques, por sua vez, faz um paralelo com o Executivo para sustentar a tese em favor da reeleição. Olha só isso. Se o presidente da República pode ser reeleito uma única vez, corolário do princípio democrático e republicano, por simetria e dever de integridade, este mesmo limite deve ser aplicado aos presidentes da Câmara dos Deputados e Senado Federal. Olha, sabe o que? Eu até concordaria com isso se na Constituição tivesse em branco, não tivesse escrito nada. Eu concordaria. Se a Constituição não dissesse nada sobre isso, nem se pode ou não pode reeleição, eu diria por simetria, sim. Se o presidente da República pode ser eleito e reeleito, o presidente do Senado Federal e da Câmara dos Deputados também pode. Mas não, está escrito na Constituição, não existe um vácuo, não existe um caso omisso. Ninguém deixou o espaço em branco, está escrito, não precisa você querer inventar coisa. Se já está escrito a regra do jogo,
Você vai querer copiar um outro regulamento como se faltasse algum? Não falta nenhum. Ridículo. Seguindo. Para Cássio, a emenda constitucional que autorizou o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso a buscar um novo mandato tornou suscetível de releitura pelo próprio Congresso a possibilidade de recondução interna. Isso é ridículo também. Isso é ridículo porque está na Constituição que não pode. Se tivesse realmente em aberto, olha, tá bem aberto, não diz nada, certo? Aí tudo bem, a gente faz uma simetria, se um pode, vamos copiar, mas não é o caso. Então, se a gente tiver uma mudança constitucional colocando reeleição infinita para o presidente do Senado, a gente vai utilizar a mesma coisa para o presidente? Então, se o presidente do Senado pode, então eu vou escrever a mesma coisa. A busca de um infinito mandato para o presidente da República tornou-se suscetível de releitura. Pô, isso é ridículo. Continuando, Cássio foi o único a sustentar que a regra não deveria valer para quem já foi reeleito, o que impediria o atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia, de buscar mais um mandato na presidência. É o que acontece. O Cássio Nunes ele foi colocado pelo Bolsonaro agora no STF, e o que acontece? O que o Bolsonaro quer? Que o Rodrigo Maia caia fora, e ele aceita o Alcolumbre, apesar de que o Bolsonaro vai tentar que o Arthur Lira, que é alguém investigado por corrupção, né? O governo quer combater a corrupção, seja o novo presidente do Senado. Mas ele não se incomoda muito com o Alcolumbre, mas ele quer o Rodrigo Maia fora. Aí o Cássio Nunes assumiu agora sua vaga no STF e está fazendo exatamente o que o Bolsonaro quer. Está interpretando diferente dos outros, inclusive, para deixar o Rodrigo Maia fora e possibilitar uma reeleição para o Davi Alcolumbre. E é importante também destacar o seguinte, o STF está sugerindo agora que a partir de 2023 fique estabelecido que só pode uma reeleição em ponto final. Como se realmente não existisse nada definido isso. Como se existisse um vácuo na lei, ainda quer dizer como é que vai ser. Rasga a Constituição, permite algo inconstitucional e ainda quer propor como é que vai ser daqui para frente. É um absurdo, é um absurdo. Bem, está 5-1, dá para virar ainda, mas é praticamente impossível, não parece que vai virar, então o STF está rasgando a Constituição de forma assim grotesca, injustificável. Realmente é lamentável o que está acontecendo. Deixe seus comentários aqui embaixo, eu vou responder, vou ler, a gente pode interagir. E também não esquece de curtir o vídeo, compartilhar e inscrever-se no canal. Até a próxima, espero que com um vídeo um pouco mais leve, que eu não tenha que ficar realmente tão surpreso e decepcionado com o STF. Um abraço a todos e até a próxima.